vai fazer uma análise das demonstrações contábeis, né, de resultados contábeis da BMF Bovespa. O grupo é o Luiz Flávio, o Túlio e eu. E antes de começar a falar da fusão da BMF, a gente vai explicar um pouco do histórico, né, do segmento da empresa. Então a BMF, ela é a empresa de mercados e futuros, mercadorias e futuros, né? E ela tinha o centro de negócio dela era o títulos de mercados derivativos, né? E a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, ela tinha como centro de negócio a negociação de ações de bolsa mesmo. Bom, agora a gente tem a estrutura do grupo, né? A gente tem o organograma da BMF Bovespa. Aqui a gente tem a supervisão de mercados, BMF Bovespa Supervisão de Mercados, que ela faz ela supervisiona, né, a garantia dos outros mercados, ela faz essa análise. Aqui a gente detém 99,99%, mas aqui a gente detém 100%, então ela detém 0,1%, então a gente acaba detendo 100% também. A gente tem a Bolsa Brasileira de Mercadoria, BBM, que faz a negociação do produto físico, né, produto sem natura. A gente tem o banco, que é a BMF Bovespa de Serviços de Liquidação e Custódia, que ela, né, como o nome já diz, ela faz a liquidação e custódia dos contratos. Aqui a gente é o Instituto da BMF Bovespa. E aqui a gente tem a Bolsa de Valores de Londres, dos Estados Unidos, 100% delas, e a BBM no Rio de Janeiro, que atualmente é só o espaço físico. Bom, falando um pouco da companhia agora, a BMF Bovespa nasceu em maio de 2008, né, com a fusão das duas, da Ibovespa e da BMF. Hoje ela é considerada a segunda maior bolsa da América Latina e ela fica sediada em São Paulo. E a atuação dela, né, o que ela atua no mercado? Ela faz o registro e compensação e liquidação dos ativos, ela lista as ações e outros ativos também, ela tem a licenciamento de softwares e índices, como o Ibovespa, ela controla e gerencia o risco das operações e ela faz programas de educação para a população também. Bom, agora a gente está analisando o desempenho da Bolsa, né, entre o período que vai ser análise do nosso trabalho de primeiro trimestre de 2011 ao segundo trimestre de 2013, e aqui a gente tem um gráfico do desempenho da BMF comparado ao Ibovespa. A gente consegue ver uma correlação entre os dois, né, a tendência de eles caminharem juntos, mas no segundo trimestre, entre o segundo e o terceiro e quarto trimestre de 2012, a gente consegue ver que o índice da BMF foi melhor que o do Ibovespa, em função de resultados operacionais. Bom, aqui nós temos a estrutura societária da empresa, BMF Bovespa, e como a gente pode ver, temos 4 grandes grupos que têm controle dela, e cada um com 5%. Então não tem nenhum grande controlador da empresa no momento. As ações são bem pulverizadas, sendo que 75% são de negociações em bolsas, free float da companhia. Falando um pouco do setor de bolsas agora, as bolsas de valores são ambientes físicos ou virtuais que ocorrem as transações e negociações de títulos. E para que essas transações ocorram, é necessário alguns serviços de negociação e pós-negociação. E é aí que as bolsas de valores atuam, né, oferecendo esse serviço para os clientes. Bom, falando da regulamentação do setor, né, a gente tem uma visão geral aqui da regulamentação propriamente dita. Né, então a gente tem a regulamentação é baseada nas duas leis. A primeira lei é 4595/64, que é uma lei de reforma bancária, que ela trata e organiza o sistema financeiro, de acordo com a CMN, que é a Comissão Monetária Nacional, e o Bacen. E a gente tem a lei 6385/76, que é da CVM, que ela estabelece e limita seus poderes e atribuições. Ainda no setor de bolsas, a gente tem aqui os 4 tipos de negócio que essa empresa atua. O primeiro é a plataforma de negociação que eles disponibilizam para permitir que compradores e vendedores se encontrem para realizar negócios. O segundo é a câmara de compensação, que a bolsa atua como uma contraparte garantidora das operações entre os clientes. A terceira é a câmara de liquidação, que é um sistema que garante que as compras e as vendas sejam processadas em troca de dinheiro, então ele faz a liquidação dos títulos. E por fim, a central depositária é responsável por guardar esses títulos nominados a seus clientes. Bom, falando um pouco dos reguladores que eu falei nas duas leis passadas, a gente tem
o Conselho Monetário Nacional, o Bacen e a CVM. O que o Conselho Monetário Nacional faz? A forma de remuneração das operações, ele que dita, né? A realização dos investimentos estrangeiros também, as regras cambiais e as políticas de matérias de disponibilidade também. O Banco Central. Como o Banco Central ele detém, né, o sistema de pagamento, toda a compensação e liquidação é feita através, né, de acordo com as normas do Bacen. A Comissão de Valores Mobiliários, que ela atua de qual maneira? Ela participa do registro dos participantes, ela participa também das ofertas públicas dos valores imobiliários, ela supervisiona as atividades de companhia de capital aberto, e ela divulga informações e recomendações dos participantes. E ela também supervisiona, né, os participantes a fim de que nenhuma das partes seja prejudicado. Agora a gente vai falar um pouco dos riscos envolvidos na operação da empresa, né? Então o primeiro risco de mercado que a empresa possui você vai haver uma aceitação do mercado pelo serviço que a BMF-Bovespa está prestando. O segundo é uma volatilidade relacionada à economia de mercado e também às competições com a BMF-Bovespa enfrenta. O terceiro tipo de risco é alterações na legislação e nas normas governamentais ou políticas governamentais para mudar as regras do jogo. O quarto risco relacionado é o crescimento de competição em mercados estrangeiros e mercados internos também para a BMF-Bovespa. O quinto risco é que a BMF-Bovespa tem que se adaptar rapidamente às mudanças de ambiente tecnológico. Como é uma empresa que fornece softwares de negociação e também outros sistemas para venda e compra de ações, é muito importante estar sempre atualizado para que seus clientes confiem e obtenham sempre o melhor serviço. O sexto risco é manter um processo contínuo de inovação e introdução a novos produtos. O risco 7 é atrair novos clientes, que é um processo contínuo que a empresa já faz, de buscar novos clientes tanto internamente quanto no exterior. E o risco 8 também é atrair novos produtos, ofertar novos produtos para empresas e clientes no exterior. Agora a gente vai falar aqui da elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, que no caso das demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas foram apresentadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. Também de acordo com o CPC e conforme as normas internacionais, que no caso é o IFRS, que é emitidas pelo IASB. Bom, a gente vai falar dos grupos do balanço patrimonial. A gente vai começar por caixa equivalente, né, depois conta a receber e outros créditos para provisão de perdas. Os caixas equivalentes de caixa eles são compostos pelos dinheiro em espécie que a gente tem, né, que a companhia apresenta, e pelos depósitos bancários. Esse grupo, né, de alta liquidez é tudo que a companhia tem de dinheiro, né, momentâneo. E o grupo de contas a receber, ele é composto pelos valores a receber que a companhia tem, né, de emolumentos e prestação de serviços da companhia. Se o prazo desses valores a receber for até 1 ano, a gente vai considerar no balanço como ativo circulante. Caso contrário, a gente vai considerar como ativo não circulante. E a gente vai ajustar, se a gente tiver uma PDD, a gente vai ajustar esse valor da provisão no balanço. Falando agora de outro componente do balanço, né, a linha de despesas antecipadas. A companhia, o que ela registra como uma despesa antecipada? Todas as despesas que a gente tem com contratos de manutenção dos softwares e os prêmios de seguro, é isso que compõe essa linha. E como isso vai sendo amortizado? Ao longo da vigência dos contratos. Então, até que o contrato seja realizado, a gente vai ter essa despesa no balanço. Falando agora de instrumentos financeiros e ativos não circulantes contidos para venda, a companhia classifica seus ativos financeiros de 3 formas: mensurados ao valor justo por meio de resultado, empréstimos e recebíveis disponíveis para venda. A classificação desses ativos depende da finalidade deles. No caso, a administração que determina o conhecimento inicial. Então, agora sobre os ativos circulantes, eles são classificados como ativos mantidos para venda quando o seu valor contábil for recuperado. No caso assim, esses ativos eles são
avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos o custo da venda. Os bens do ativo imobilizado são avaliados pelo valor do custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação que será acumulada. Então, no caso, a empresa, no momento da aquisição ou da construção, ela faz um cálculo de uma depreciação linear e ela vai deduzindo essa depreciação do seu ativo periodicamente. Ao fim, o ativo será completamente liquidado. Falar agora da conta do ativo intangível, essa conta ela precisa de uma especialidade. Nossa, olha aí, que bosta. Falar agora do ativo intangível, essa conta ela precisa de um detalhamento melhor. O ativo intangível ele é composto pelo ágio de uma aquisição da empresa, da companhia Bovespa Holding, de um possível resultado futuro. Acaba que esse ágio ele tem uma expressão gigantesca na conta de ativo intangível. Essa conta ela necessita de uma observação melhor, porque o ativo intangível ele é composto principalmente pela expectativa de rentabilidade futura da aquisição da Bovespa Holding. Ele precisa de uma observação melhor porque assim, essa expectativa ela tem uma grande parcela dela, essa grande parcela dela está no ativo intangível e ela exerce uma enorme parcela no quesito do ativo total. Então é cerca de 16 bi, isso dá praticamente quase o ativo inteiro da companhia. E esse ágio, no caso o ativo intangível, ele é reavaliado e reajustado em todos os balanços da empresa. Então a empresa tem executivos por fora, né, que são contratados e realizam o cálculo para ver se necessita de ajuste. No nosso avaliado, até o presente momento que foi avaliado, a empresa não necessitou de um reajuste, mas isso não indica que a empresa não necessite futuramente. A conta de softwares e projetos, essa conta também ela é vinculada ao ativo intangível. São licenças adquiridas de programas de computador. São capitalizados com base nos custos incorridos e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada. Então, como foi dito já no caso das despesas antecipadas, esses gastos associados aos softwares e projetos são considerados como despesas antecipadas e, de acordo com os períodos, são amortizadas conforme foi solicitado pela administração o período de vida útil do software e do projeto. Vou falar agora da conta de financiamentos e empréstimos. Os financiamentos e empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo líquido dos seus custos de amortização e qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que for avaliado. Então, no caso, será utilizado o método da taxa efetiva de juros. Vou falar agora da conta de receita. A companhia ela não tem os principais clientes, né? No caso não existe concentração de receita líquida entre os clientes. E de acordo com o nosso avaliado, a gente conseguiu mensurar aproximadamente que 70% dos clientes, são compostos por brasileiros e 30% são provenientes de clientes estrangeiros. Dando continuidade aqui em receitas, e meio que dividindo a companhia em duas, né, que é no caso da fusão, o BMF, o sistema de negociação dele é através de derivativos, câmbios e ativos, e o caso da Bovespa é negociação de emolumentos de pregão, transação de compensação e liquidação e outras. No caso, outras seriam empréstimos de valores imobiliários, listagens de valores imobiliários, depositaria, custódia, back-office, acesso de participação de negociação, entre outros. Bom, falando agora um pouco do reconhecimento da receita, as receitas de prestações de serviços e as decorrentes do sistema de negociação, elas são reconhecidas no momento das transações, né? No ato que ocorrem as transações, elas são reconhecidas, de acordo com a competência da companhia. Então, a gente pode subentender que a companhia adota um regime de competência. Já os valores recebidos a títulos de anuidade, que nem, por exemplo, as listagens de valores imobiliários e alguns contratos de comercialização e de informação sobre o mercado, elas são reconhecidas ao longo, né, mensalmente no resultado, né, proporcionalmente são reconhecidas no resultado, em relação ao período que o serviço é prestado. Vou falar aqui agora da análise e para começar a análise a gente vai começar com o parecer dos auditores. As demonstrações financeiras indicadas
individuais apresentam adequadamente em todos os aspectos a posição patrimonial e financeira da companhia, de acordo com os auditores. O desempenho de suas operações e de seus fluxos de caixa para os exercícios findos da data de 31 de dezembro do 11 e 31 de dezembro do 12, que foi o que o grupo escolheu para fazer uma análise melhor do parecer dos auditores. E, de acordo com os auditores, as práticas estão de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil. Dando continuidade ao parecer dos auditores, em ambos os períodos avaliados tivemos a mesma ênfase. No caso, foi que assim, no Brasil, as práticas adotadas foram elaboradas de acordo com as normas adotadas no Brasil. Essas práticas se diferem das normas adotadas em FRS, que no caso, relacionado diretamente à avaliação em investimentos e controladas e coligadas, no Brasil é registrado pelo método de equivalência patrimonial. Porém, em FRS seria a custo histórico ou valor justo. No caso, a opinião dos auditores não está ressalvada em função desse assunto. Também, na questão do parecer dos auditores, em uma aba de outros assuntos, foram examinados as demonstrações individuais e consolidadas da DVA, no caso, demonstração do valor adicionado, referentes aos exercícios findos de 31 do 11 e 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. No Brasil, essa apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Porém, em FRS, a demonstração da DVA não é requerida, mas os auditores submeteram aos mesmos procedimentos e a demonstração da DVA está adequadamente apresentada. Dentro da parte de análise aqui da empresa, apresentamos aqui o ativo consolidado ao longo dos 10 últimos períodos. A gente percebe aqui que em amarelo a gente tem o ativo não circulante, em azul o ativo circulante. A grande maioria do ativo representa o não circulante. E a gente vê uma constante aqui no tamanho do ativo ao longo dos períodos. A BMF Bovespa encerrou 2012 com um ativo total de 24 bilhões de reais. E grande parte desse ativo é composto do ativo intangível, que está dentro do ativo não circulante. Esse ativo intangível é referente a um ágio de geração de rentabilidade futura, proveniente de uma aquisição da Bovespa Holding. Aqui na parte do passivo, mais do patrimônio líquido, a gente tem em vermelho aqui o PL, em amarelo o passivo não circulante e em azul o passivo circulante. A composição do PL, que representa a maior parcela do financiamento da empresa, é em grande parte das reservas de capital. Essas reservas de capital representam o ágio, que foi dito antes, do ativo, de rentabilidade futura. Então, essas reservas de capital são dinheiros que não entraram ainda em conta da empresa, mas que representam uma rentabilidade futura que pode vir a entrar. E a segunda maior parcela do PL é o capital social, em azul. A gente viu que manteve a constante, o mesmo valor nos últimos 10 períodos. Significa que a empresa não aumentou o capital nos últimos tempos por venda de ações. Bom, o passivo circulante representou quase 7% apenas do passivo total no último ano de 2012, que demonstra o que a gente falou no último slide, que é uma parcela muito pequena do financiamento da empresa. O patrimônio líquido, que é a maior parte do financiamento, atingiu 19 bi de reais em 2012 e teve apenas um levamento de 1% em relação a 2011. Vamos analisar agora a DRE consolidada aqui da BMF. Aqui a gente tem a DRE do ano de 2011 e aqui de 2012. Em azul grande aqui a gente tem as receitas líquidas. A gente vê que as receitas cresceram um pouco, mantendo praticamente constante, assim como o lucro líquido, que aumentou quase inexpressivamente. Em amarelo aqui a gente tem as despesas diversas da companhia. Numericamente, essas despesas diminuíram de um ano para outro. Porém, como eu vou explicar no slide posterior, a gente vê que teve um aumento das despesas, pois no ano de 2011 ocorreu uma despesa extraordinária. Em vermelho nós temos aqui o REP, que é referente a uma aquisição do CME Group de Chicago. Então é uma participação acionária que a empresa tem 5% nessa empresa e representa a valorização dessa empresa em cada ano.
Bom, como foi dito, o REP representa o CME Group, que aumentou a participação de 1,8% para 5% no ano de 2010 e passou a contabilizar esse investimento por equivalência patrimonial, por REP. E aqui em despesas diversas, a gente vê que a empresa possui despesas em energia elétrica, água, esgoto, e uma das despesas é esse fundo de garantia e ressarcimento de prejuízos. Como foi dito no slide, a despesa extraordinária ocorreu nesse quesito. Por alguns motivos no regulamento da empresa, geralmente a empresa às vezes tem que ressarcir alguns prejuízos a seus clientes. E, então no ano de 2011 foi depositado 92 milhões de reais nesse fundo para ressarcir esses prejuízos. Portanto, a diferença de despesas de um ano para outro foi maior que esses 92 milhões. Portanto, as despesas aumentaram em comparação se a gente tirar essas despesas de 92 milhões de reais. Bom, falar agora um pouco do fluxo de caixa da empresa. A gente pegou os fluxos de caixa a partir do terceiro trimestre de 2011, porque anteriormente a empresa não fazia os fluxos de caixa de acordo com as normas de FRS. Então a gente pode perceber aqui que, começando no primeiro trimestre de 2012 até o quarto trimestre de 2012, a gente viu um crescimento expressivo no caixa líquido proveniente das operações. E volta a diminuir depois do primeiro trimestre de 2013 e apresenta uma crescente depois também no segundo trimestre, assim como no terceiro trimestre de 2011 e quarto trimestre de 2011. E a gente pode perceber que ao longo do ano esse caixa gerado por operações vai aumentando, só que o trimestre que menos apresenta geração de caixa é o primeiro trimestre de cada ano. Aqui o fluxo de caixa livre da BVMF Bovespa, a gente vê que a empresa apresenta uma grande geração de fluxo de caixa livre, tanto no ano de 2011 quanto no ano de 2012. No ano de 2011 essa geração foi de 1,8 bi e de 2012 1,1 bi. E a empresa é uma grande pagadora de dividendos por essa facilidade de gerar caixa. No primeiro ano pagando quase 1 bi de reais e no segundo ano 1,1 bi. Sendo uma empresa grande procurada por acionistas por sua facilidade de gerar caixa e consequentemente pagar dividendos para acionistas. Ainda na análise, e agora a gente vai falar da demonstração do valor adicional. Do valor adicionado. No caso, percebendo aqui, o valor adicionado ele agrega muito valor no lucro líquido do período. O lucro líquido do período foi somado aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. Como foi dito, a empresa ela distribui bastante dividendos. No caso, a gente percebe a expressão aqui sobre o juros de capital próprio e dividendos. As despesas financeiras representam uma pequena parte, os honorários do conselho uma pequena parte, pessoal em encargos uma parte relativa e impostos, taxas e contribuições também representam uma parte grande. Isso demonstra que a empresa gasta bastante com impostos, taxas e contribuições. Essa aqui é a composição em pizza da DVA de 2011 e da DVA de 2012. No caso, é o mesmo gráfico do gráfico passado, né? Aqui 2011 e 2012, porém aqui fizemos em pizza e demonstrando a expressão do lucro líquido e do imposto taxa de contribuição, e você pode perceber que tem uma variação pequena entre um ano e outro. A empresa se mantém bem sólida quanto à distribuição do seu valor adicional. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos índices de liquidez, né? A gente mensurou no trabalho 3 índices, considerando eles os principais da companhia. A gente tem o índice de liquidez geral, que é a razão entre o ativo total da empresa e o passivo total da empresa. O que é? Ele mede a capacidade da empresa de honrar os seus deveres e compromissos. E o liquidez corrente também é a razão entre o ativo e o passivo, só que é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então a gente também faz a mesma mensuração aqui, só que a gente mede a capacidade da empresa de honrar os compromissos de curto prazo. E a gente também tem a liquidez seca, que é basicamente a liquidez corrente, só que no ativo circulante a gente tem que desconsiderar os estoques. Bom, analisando aqui o gráfico dos índices de liquidez que eu acabei de apresentar, a gente tem as do liquidez geral, né, que a gente consegue ver que ela se mantém entre um pouquinho a mais de 1, menos de 1. A gente vê que é um pouco cíclico aqui os índices, né?
Então a gente consegue ver que no segundo trimestre de 2013 a gente terminou esse índice praticamente no 1. Então o que a gente quer dizer? Que para cada um de ativo a gente tem um de passivo também. E aí a gente tem a liquidez corrente e a liquidez seca. Como elas são, né, para liquidez seca, diferenciada da liquidez corrente, a gente tem no estoque, a gente consegue ver que praticamente elas se mantiveram juntas, né, ao longo do período analisado. Agora, sobre os indicadores de rentabilidade, a gente tirou dois indicadores da Economática, e foi o indicador de margem EBITDA e de margem líquida. O margem EBITDA, ele exclui as despesas financeiras da depreciação, e essa margem EBITDA passa a ideia de retorno em termos de dinheiro em caixa. A margem líquida determina a porcentagem de cada real de venda que restou após a redução das despesas, inclusive o imposto de renda. No caso aqui a gente tem o gráfico de margem, e a gente pode perceber que nos finais de trimestres ocorre uma redução e uma diminuição das margens, onde a margem EBITDA foi mais afetada no quarto trimestre de 2011 e foi parcialmente afetada, se comparado à margem líquida, no quarto trimestre de 2012. E o que mostra que a empresa também se mantém sólida, pois no primeiro trimestre de 2012 a empresa aumenta, enquanto também no primeiro trimestre de 2013 a empresa também apresenta aumento em suas margens, tanto de EBITDA quanto margem líquida. Vou falar um pouco agora da alavancagem da empresa, vou falar de alavancagem operacional e alavancagem financeira. A operacional é a relação de custos fixos em detrimento de custos variáveis, né? E a alavancagem financeira é a capacidade de maximizar com o capital de terceiros. Como a gente vê, em amarelo a gente tem a alavancagem operacional da empresa, em azul a alavancagem financeira. A alavancagem operacional é muito maior nessa empresa, pois é uma empresa de serviços, então não possui muitos custos variáveis, como custo da mercadoria vendida. E, portanto, quanto mais investimento, quanto mais giro de mercado, melhor para a empresa, porque ela está alavancada operacionalmente. Os custos dela vão se manter os mesmos se o mercado estiver muito movimentado, as receitas altas ou com receitas baixas. Enquanto a alavancagem financeira é praticamente constante, variando de 1,4 a 1,8 ao longo do tempo. Em outros gráficos de indicadores financeiros, a gente pegou o gráfico do capital de giro e do EBITDA da apuração. Esses dados foram retirados da Economática também. O capital de giro é a soma de recursos financeiros aplicados no caixa, bancos, estoques e os valores a receber. Normalmente é influenciado pelo volume de vendas, normalmente ele é influenciado pelo volume de vendas, mas no caso a gente pensa que na empresa ela é influenciada pelo volume de transações. A empresa realiza bastante transações. O EBITDA da apuração é o preço da ação dividido pelo EBITDA. O EBITDA é o lucro antes das despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização. Nesse caso, este indicador ele indica que é uma boa aproximação do lucro operacional da empresa. Aqui a gente tem os gráficos e a empresa também vem apresentando um aumento. No caso de capital de giro, os gráficos são trimestres, né? E a empresa, a partir de 2011, a empresa teve um aumento no seu capital de giro. Pode ser que a empresa tenha gerado mais transações, aumento em suas transações. No EBITDA da apuração, a empresa também apresenta um aumento e isso pode estar relacionado ao lucro que a empresa vem tendo. Para calcular o EVA, a gente fez as premissas. Então, no caso, a gente classificou o cálculo do EVA da Bovespa primeiramente como uma instituição financeira, e para o custo do capital próprio, do CAE, a gente utilizou dados que foram retirados tanto da Economática como do Econoinvest, e no caso o beta da Ibovespa foi 0,88210, o risk free aproximadamente 5%, o retorno de mercado 10,46%, a inflação americana 2% e o risco Brasil 6,93%. Fazendo os cálculos, a gente teve um CAE, um custo do capital de 2,47% e utilizamos eles para as análises seguintes. Aqui a gente tem o cálculo do EVA. Como foi dito no slide anterior, o nosso custo de capital próprio é de 23%. Então a gente vê que a empresa
apresenta margens bruto e líquido em torno de 55% a 60%, um ROI operacional de 6,4%, ROI financeiro de 7,7%, que grande parte das operações da empresa, dos investimentos da empresa são financeiros. E no final a gente vê um custo de dívida de 7%, dando um spread aí muito baixo, de 0,3 em 2011 e 0,6 em 2012. A relação de dívida sobre capital próprio é quase zero, gerando um spread alavancado aí bem baixo também. Portanto, o retorno sobre capital próprio no ano de 2011 é de 7% e no ano de 2012 de 7,8%, gerando assim, com esse custo de capital próprio de 23%, um EVA negativo de 3,1 bi em 2011 e de 3 bilhões de reais em 2012. Bom, a gente vai fazer a análise das considerações finais do resultado, não, do trabalho. A gente verificou durante o desempenho do trabalho que a empresa, a BMF, ela é uma grande geradora de caixa, né, e ela também distribui muitos dividendos. Então, a gente viu que praticamente tudo que ela gera de receita, ela distribui para os acionistas. E por ser uma empresa consolidada no mercado, ela vem passando por uma crise, devido à crise de mercado. E o que acontece? A empresa ela tem um ativo intangível muito inflado por questão do seu ágio. E caso esse ágio futuramente venha a se concretizar, a empresa conseguirá gerar muito caixa e isso será bom para os acionistas futuros. E apesar de estar destruindo valor no momento, como a gente viu no EVA, a empresa ela é alavancada operacionalmente, então com essa melhora de mercado que pode vir a ocorrer, as despesas fixas vão se manter constantes e as receitas vão tender a aumentar. Então isso pode gerar aí um aumento nesse EVA da empresa. Mas atualmente a empresa vem destruindo valor e merece um pouco de atenção para o futuro.